Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula, né? A nossa primeira aula de pensamento político brasileiro. Eu sou o professor doutor Moacir Ferreira Filho e hoje nós vamos inaugurar a temática da introdução ao modernismo brasileiro. Muito bem. Antes de iniciarmos a nossa aula, a nossa introdução ao modernismo ou à modernidade brasileira, cabe eu me apresentar mais formalmente, né? Eu sou o professor Moacir Ferreira Filho, eu sou graduado em filosofia, sou graduado em direito, pós-graduado em direito processual civil, sou mestre e doutor em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo e pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. Nesse semestre, vou acompanhá-los nessa disciplina que nós estamos chamando de pensamento político brasileiro, né? Pois bem, para entendermos melhor essa relação do pensamento político brasileiro, nós precisamos destacar alguns aspectos históricos, né? Ou seja, o fenômeno pelo qual nós passamos no Brasil atual, ele é o resultado de um percurso histórico, né? Ou seja, o Brasil, ali no século XVI, quando é colonizado, ele passa por uma transformação profunda, né? Ou seja, já havia aqui os povos originários, né, que são explorados pelos colonizadores. Porém, a partir daquele processo que o Henrique Dussel chama de encobrimento do outro, ou seja, os colonizadores chegam em nossas terras e passam a injetar, a encobrir a cultura dos povos originários. Nesse aspecto, os povos que aqui já estavam, eles passam a aderir a uma nova cultura, seja por força maior, seja porque quer, né, que é difícil que seja assim, mas às vezes por vontade eles gostariam de trocar de religião, enfim, mas nós sabemos que na maioria das vezes foi por imposição, infelizmente até mesmo por tortura, né? Então, o país que nós temos hoje, ele é o resultado da chegada dos povos europeus, mais especificamente os portugueses, os espanhóis e os alemães, né? E hoje, no século XXI, nós somos um resultado dessa grande miscigenação, dessa grande mistura de povos, culturas e etc. Por isso, já a nível de introdução, eu gostaria de destacar que a história do Brasil é marcada por uma série de períodos e movimentos que moldaram profundamente seu desenvolvimento econômico, político e social. Ou seja, essa influência externa, ela injeta o seu efeito, digamos assim, em todas as áreas da sociedade, seja no âmbito econômico, seja no âmbito político, social, e, claro, no âmbito cultural, nós não podemos esquecer disso. Entre esses momentos, como todo e qualquer país, destacam-se o surgimento da sociedade urbana e industrial. Isso é um marco não só no século XVIII, na Revolução Industrial na Europa, mas é também uma mudança, né, de época dentro do Brasil. E vale lembrarmos que o pensamento autoritário da década de 30 também, e o desenvolvimento que se estendeu dos anos de 30 a 1970, já no século XX, né?
Então, é isso que nós vamos destacar na aula de hoje. Primeiro, o desenvolvimento tecnológico. Segundo, os movimentos autoritários que surgiram aí no século XX, né? Isso são grandes chagas na história do Brasil e que nós ainda colhemos os frutos e as influências disso, né? Cada um desses temas que nós estamos destacando, tanto a Revolução Industrial Brasileira, se assim podemos chamar, ou nós podemos chamar de urbanização, né? Reflete aspectos distintos da história brasileira, desde as transformações provocadas pela urbanização e industrialização, até os desafios e contradições do autoritarismo e do modelo de desenvolvimento econômico adotado no país. Nós sabemos que não é uma particularidade brasileira ter passado por uma ditadura militar, porém, hoje, no mundo da pós-verdade, no mundo das narrativas, nós encontramos até mesmo uma relativização da história, né? Pessoas que são capazes de defender que foi um período bom, maravilhoso, enfim, mas nós sabemos que não foi tão bom assim, né? Assim como não existe nenhum movimento político que seja perfeito, nenhum sistema político que seja perfeito, né? Já é pacífico entre os pensadores da política, óbvio, a democracia não é perfeita, mas ela é o sistema menos pior, né? Então, é isso que vale destacar, tá bom? Veja, precisamos olhar um pouquinho para o nosso passado, né? Desde o período colonial até os dias atuais, obviamente, o Brasil passou por transformações sociais, econômicas e culturais profundas que moldaram a sua identidade moderna. O que nós vamos considerar como identidade moderna brasileira? A identidade pós-colonização, né? Não à toa que, numa linha histórica, nós chamamos de modernidade aquele pensamento que pega do século XVI em diante, né? No Brasil não foi diferente. Também nós podemos considerar a modernidade brasileira como aquele resultado da colonização, não tanto como o crescimento do racionalismo aos moldes franceses, como foi, né? Mas no Brasil nós temos um período histórico diferente, como, por exemplo, fenômenos econômicos, culturais e sociais que ocorreram na Europa no século XVIII, tal como a Revolução Industrial. O Brasil vai passar por isso no século XIX, XX e XXI. Né? Nós sabemos que as tecnologias chegam primeiro à Europa, chegam primeiro à América do Norte, para depois chegar à América Latina. Infelizmente, existe uma espécie de hierarquia geográfica que os estudos decoloniais tentam lutar justamente contra isso, né? Também diversos pensadores, acadêmicos e observadores têm discutido e analisado essa modernidade sob diferentes perspectivas, oferecendo insights valiosos sobre as características únicas e os desafios enfrentados pelo país. Hoje, na era tecnológica, mundo globalizado, né, a todo tempo nós temos pessoas comentando sobre a situação política do Brasil, seja do ponto de vista político, econômico, social, cultural, enfim. Você abre lá um podcast, tem gente comentando, você abre o YouTube, tem gente comentando. Hoje a TV não precisa nem ter antena, né? Basta que você conecte a um Wi-Fi, a uma rede, roteado no celular, nós conseguimos acessar informação o tempo todo. E, óbvio, quanto mais comentários, mais divergências, mais opiniões, e isso não significa que seja ruim, pelo contrário. É possível conhecer as convergências e divergências entre essas pessoas, né? E o produto dos seus pensamentos.
Muito bem. Uma das visões que nós não podemos deixar de comentar é exatamente sobre a modernidade brasileira e o seu caráter de mestiçagem e diversidade. São dois aspectos importantíssimos que moldam a identidade do Brasil. Ou seja, desde os tempos coloniais, obviamente, o Brasil tem sido um caldeirão de diferentes etnias, culturas e tradições, resultando em uma sociedade rica e variada. Isso é muito interessante. Porque, veja, hoje no mundo globalizado, miscigenado, diversificado, você vai no almoço ao mesmo tempo que você consegue comer um churrasco, que é tipicamente gaúcho, brasileiro, digamos assim, você consegue comer uma macarronada, que é italiana, e você consegue comer um sushi. Ou seja, essa diversidade que antes era restrita, né, ser cada um, hoje nós colhemos os louros, né, digamos assim, dessa relação histórica. Né? Essa mistura de influências africanas, indígenas, europeias e, mais recentemente, asiáticas, contribuiu para a formação de uma identidade nacional única, marcada pela tolerância e pela celebração da diversidade. Então, se alguém perguntar, olha, qual é a identidade do povo brasileiro? Sem dúvida, nós não podemos pestanejar em responder essa pergunta e dizer, olha, a identidade principal do povo brasileiro é a diversidade e a miscigenação. É óbvio que nós não vivemos no país das maravilhas, ainda há intolerância, ainda há xenofobia, mas, apesar de serem empecilhos, elas não impedem que a diversidade aconteça dentro do nosso país. Né? Isso é importantíssimo. Então, o DNA do Brasil é a miscigenação e a diversidade. Não tem como escapar disso. Né? Isso está no nosso DNA. Outra perspectiva sobre a modernidade brasileira, que nós estamos considerando do século XVI para frente, enfatiza os desafios persistentes de desigualdade social e econômica. Claro que no nosso DNA não há apenas coisas boas, não é mesmo? Né? Nós, enquanto humanos, nós temos características positivas e negativas que carregamos, herdamos, enfim. Também no DNA do nosso país acontecem coisas negativas, que são oriundas desse nosso processo histórico. Como, por exemplo, o processo de favelização. Né? Favelização. O processo de favelização, ele se dá porque os negros que acho que acontece, eles vão para as margens. Isso é uma marca do nosso país. Né? E, claro, isso gera desigualdade social. Por isso que é muito difícil num país como o Brasil, e aqui não vou estender tanta discussão, né? É muito difícil num país como o Brasil falarmos de meritocracia. Né? Porque não saímos todos do marco zero dessa corrida. Né? Enquanto alguns começam a corrida na posição 0, outros começam na posição 1, 2, 3 e 4. E pior, aqueles que começaram a corrida no -1, no -2, no -3. Né? Apesar dos avanços significativos nas últimas décadas, o Brasil
continua sendo um país marcado por disparidades profundas de renda, acesso à educação, saúde e outros serviços básicos. Infelizmente, há muitos lugares ainda no Brasil que não existe nem saneamento básico, né? Então, há uma disparidade muito grande, por exemplo, entre as pessoas que moram no Brasil, do lado sul e sudeste, onde há muito mais investimentos econômicos do que do lado norte e nordeste, né? Que falta muita infraestrutura, falta saneamento, falta saúde, falta educação. Agora, a educação é um ponto interessante, né? Porque muito se fala de sul e sudeste, mas quando saem as estatísticas do Enem, por exemplo, o Nordeste é destaque, né? Então, talvez aqui a gente poderia levantar uma hipótese, né? Talvez o aspecto econômico não seja uma grande influência para a educação. Sabemos que é importante, mas cabe aqui uma discussão muito mais profunda, né? Nas últimas décadas, meus caros, o Brasil passou por um processo acelerado de urbanização e industrialização, com a ascensão de grandes metrópoles e a expansão de setores como o agronegócio, a indústria automobilística e a tecnologia da informação. Essa transformação tem impactado profundamente a paisagem social e econômica do país, criando novas oportunidades para alguns e desafios para os outros. Eu deixei aqui uma imagem aérea de São Paulo, né? Vejam quantos prédios nós temos, né? Uma massa de poluição, a ponte, etc. Aqui é a parte mais próxima do centro, ali nós temos uma ponte estaiada. E vejam, claro que todos gostariam de morar no centro ou próximo do trabalho, mas nem sempre isso é possível. Por quê? Quanto mais perto do centro, mais cara é a habitação, mais caras são as coisas do mercado, por exemplo, mais caro é o custo de vida, menores são os apartamentos, porque precisa caber mais gente no menor espaço possível, né? Aí o que acontece? Uma realidade que nós temos, por exemplo, em São Paulo, é de que as pessoas que não conseguem morar próximas ao centro, porém conseguem trabalhar próximas ao centro, moram na periferia. E da periferia ao centro, costuma-se gastar 1h30, 2 de transporte público, né? Então, imagine uma pessoa que passa 4 horas por dia no transporte público. É muita coisa, né? Muita coisa. Então, claro, é uma questão paradoxal o avanço tecnológico, porque enquanto abre oportunidades para muitos, também abre desafios para outros, né? E aí mantém-se aí a desigualdade social. Muito bem. Vamos avançando mais um pouquinho. Vejam, como uma das maiores economias do mundo, e um papel significativo nos assuntos internacionais, o Brasil desempenha uma função cada vez mais importante no cenário mundial. Isso é muito interessante. Por quê? Veja, o Brasil tem uma reserva natural muito grande. O Brasil é um país tropical. O Brasil é um país que dialoga com vários outros. O Brasil exporta muito produto. Então, o Brasil ele vai tomando um papel importantíssimo na diplomacia
e nas relações internacionais, né? Isso reflete, como nós já estava destacando, né, em relação às questões como as políticas ambientais, as relações comerciais e diplomáticas e a participação em organizações internacionais, como a COP, né, que é para o meio ambiente, a própria OMS, a ONU e etc. Então, o Brasil, ele sai de uma espécie de relação de subalternidade e agora ele começa a se relacionar melhor com a política mundial. Por isso que é muito difícil, por exemplo, o Brasil se pronunciar, e aqui nós estamos falando de governo, né? Estamos falando a nível de Brasil total. Então, é muito difícil o Brasil se pronunciar diante de guerras, porque nós não podemos correr o risco de ficar mal com um dos lados, né? Já que a briga não é nossa. Esse é o problema das guerras contemporâneas em relação ao Brasil, né? Então, veja, como eu já disse, vale destacar, os nossos comentadores trazem isso, vocês podem conferir lá nas nossas referências bibliográficas. O Brasil é conhecido por sua rica tradição cultural, que abrange desde as manifestações populares até as obras de artistas renomados internacionalmente. Essa diversidade cultural não apenas enriquece a vida cotidiana dos brasileiros, mas também impulsiona setores, como o turismo, as indústrias criativas, as exportações culturais. Ou seja, no mesmo bairro, nós somos capazes de encontrar uma loja de um indiano, de um chinês e de um brasileiro, né, de um turco, de um árabe. O Brasil é um país que acolhe a todos e, por isso, nós temos essa identidade diversa da cultura, digamos assim, né? Claro, nada é perfeito. Sabemos que temos, como alguns chamam, de pulmão do mundo, né, a Amazônia, que é muito visado, externamente falando. O país enfrenta pressões crescentes, sempre sobre seus recursos naturais, incluindo a Amazônia, o Pantanal e outros ecossistemas vitais. A desflorestação, ou desmatamento, como alguns preferem, a poluição e as mudanças climáticas representam ameaças significativas ao meio ambiente e a qualidade de vida das futuras gerações. Nós não conseguimos garantir, por exemplo, que nossos filhos, nossos netos terão água potável ou terão um ambiente sadio do ponto de vista climático para se viver, né? A cada dia que passa, nós temos mais notícias de que o Brasil bate recordes, não só o Brasil, mas no mundo, né? As geleiras derretem, o nível do oceano aumenta, né? O calor aumenta de maneira desenfreada, consequentemente, temos chuvas mais agressivas, né? Então, é uma cadeia de acontecimentos na qual uma coisa leva a outra e que coloca em xeque-mate as futuras gerações, né? Portanto, enfrentar esses desafios requer políticas públicas eficazes, cooperação internacional e o compromisso com o desenvolvimento sustentável. O problema é que até essa temática se tornou uma questão ideológica. Há pessoas que tratam o aquecimento global, que agora já chamam de desequilíbrio ambiental, há pessoas que tratam isso como uma crença, né? Basta eu dizer que não acredito que isso passa a não existir. Mas o calor e o frio exagerados estão aí e não nos deixam negar. Muito bem, passamos para outro tópico, que é o surgimento da indústria, o surgimento da sociedade urbana e industrial. E aqui fazendo um paralelo desse fenômeno que ocorreu, né, primeiramente no século XVIII, na Inglaterra, e se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro. Tá?
Vejam bem, a Revolução Industrial transformou radicalmente a organização das comunidades humanas, os padrões de produção, consumo e interação social. Porque, vejam, antes das máquinas, digamos assim, as sociedades viviam basicamente da agricultura e da pecuária, né? Não havia indústria, a pessoa ia lá, cuidava da terra, plantava o que precisava para comer, para sobreviver e assim por diante. Com a Revolução Industrial, a gente passa a ter a possibilidade de produzir mais e de armazenar e até mesmo de substituir algumas pessoas por máquinas, né? Hoje nós vivemos essas realidades contemporaneamente. Nós podemos citar os supermercados, né, que tem aqueles caixas de autoatendimento. Você não precisa mais de uma pessoa para passar a sua compra, né? Ou seja, cada caixa daquele que a pessoa se atende é uma pessoa que perdeu o emprego, né? Ou seja, vai lá, compra, ela passa a própria compra, paga e vai embora, né? Então, tomadas as devidas proporções, basicamente foi assim que aconteceu na Revolução Industrial, que logo atingiu o Brasil também, trazendo tecnologia para cá, né? Veja, a transição da sociedade urbana para uma sociedade urbana industrial foi impulsionada por uma série de fatores interconectados, incluindo os avanços tecnológicos, as mudanças nas práticas agrícolas, fluxos migratórios e transformações nas relações de trabalho, né? Agora, o trabalho, ele possui o chefe, que é o dono da máquina, e o funcionário que opera a máquina, né? E um funcionário, opera aquela máquina que faria o trabalho de 10 pessoas, né? A invenção de máquinas a vapor, a mecanização da agricultura e o desenvolvimento de novos processos de produção em larga escala foram elementos-chave nesse processo, possibilitando a produção em massa de bens e a concentração de trabalhadores em centros urbanos. A ascensão da sociedade urbana e industrial também implicou, obviamente, em mudanças significativas nas estruturas sociais e nas relações de poder. A divisão do trabalho se tornou mais complexa, ou seja, agora nós precisamos regulamentar as relações de trabalho, né? Então, eu sou o patrão, sou o dono da indústria, tenho lá as máquinas, contrato alguns operadores que vão trabalhar para mim aquelas horas do dia, né? Então, a sociedade vai se tornando mais complexa. A desigualdade social vai aumentando. O acúmulo de bens por uma parte privilegiada da sociedade aumenta também. Então, emerge aí uma classe capitalista, proprietária dos meios de produção, e uma classe trabalhadora assalariada que vendia sua força de trabalho em troca de salário. Essa dinâmica, claro, criou tensões e conflitos entre capital e trabalho, dando origem a movimentos sindicais, greves e lutas por direitos trabalhistas. Tá aí. Imagine, né? No mundo onde não existia CLT, nós seremos obrigados aí ou a trabalhar 15, 20 horas por dia, né? Sem ter o devido descanso. Essa é a importância de uma consolidação das leis trabalhistas, né? Regulamentar pelo menos a qualidade de vida dos funcionários, né? Muito bem. Além disso, a urbanização e a industrialização tiveram um impacto profundo no ambiente natural, com a intensificação da poluição atmosférica, da degradação do solo e da escassez de recursos naturais. Claro, como a indústria vem em nome do dinheiro, ela vai fazer todas as renúncias possíveis para
conseguir alcançar, né, o seu objetivo. Né? No campo cultural, o surgimento da sociedade urbana e industrial também trouxe consigo uma série de mudanças significativas. Claro, gente, como nós sabemos, por exemplo, a arte imita a vida e vice-versa, né? A arte imita a vida e a vida imita a arte. Então, se antes, na vida no campo, as coisas eram mais voltadas às poesias, digamos assim, para o sertão, aquela coisa mais rural, mais tranquila, etc. Com a vida urbana, a arte tende a acompanhar o ritmo da vida urbana. Né? Então, a cultura acaba sendo afetada, no bom e no mau sentido, por essa mudança social. O crescimento das cidades e o aumento da circulação de pessoas e ideias favoreceram o desenvolvimento de uma cultura urbana vibrante, marcada pela diversidade de expressões artísticas, pela proliferação de espaços de sociabilidade e pelo surgimento de novas formas de entretenimento, como o teatro, o cinema e a música popular. No plano político, o surgimento da sociedade urbana e industrial também teve importantes implicações, com o fortalecimento do papel do Estado como regulador das relações sociais e econômicas. O Estado assumiu um papel cada vez mais ativo na regulação do mercado, na promoção do bem-estar social e na garantia dos direitos dos trabalhadores, através da implementação de políticas de proteção social, com a previdência, saúde pública e a educação gratuita. Né? Então, tomando aqui uma analogia de Thomas Hobbes, o Estado é, portanto, o Leviatã que cuida, ou deveria cuidar, dos seus cidadãos, para que não se tornassem uma presa fácil, oferecendo o quê? Previdência, saúde e educação gratuita. Quem dera fosse com qualidade, porém, nem sempre é assim que acontece. Né? Então, veja, podemos incluir também um marco na mudança social do nosso país, que foi a abolição da escravidão, que libera uma grande quantidade de mão de obra para o mercado de trabalho. Isso acontece em 88, né, a abolição da escravidão, e em 89 nós temos a proclamação da República, que aí sim começa uma mudança jurídica dentro de nossas terras. Outra importante mudança e grandiosa que nós tivemos no nosso país foi a expansão da rede ferroviária e a modernização dos portos. Isso facilita, né, a comunicação internacional, a exportação agrícola e assim sucessivamente. Grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, né, elas cresceram muito graças às linhas ferroviárias, às redes ferroviárias que conectavam esses estados. Então, pode ter certeza que nesses estados aí existem muitas linhas desativadas dessa época aí, que já não tem o mesmo propósito, né? Hoje nós sabemos que o Brasil é um país muito refém do caminhão. Antes era do trem, e a importância que tem o caminhão hoje para o país era o trem nessa época aí da formação da modernidade brasileira, né? De novo, destaca-se que a industrialização é uma marca nas desigualdades sociais, né? A industrialização, liderada por empresas estrangeiras que controlavam os principais setores da economia, como açúcar, o algodão, o petróleo, exploravam a mão de obra brasileira de forma intensiva e muitas vezes desumana. Então, quando nós temos muitas pessoas produzindo capital para pouquíssimas, nós temos poucas pessoas que detêm boa parte das riquezas produzidas. Né? Já aí estamos no século XX, né, passada a Revolução Industrial,
tanto na Europa quanto no Brasil, o Brasil vai destacar a década de 30, que marcou o processo de inflexão com a subida, com a ascensão ao poder de Getúlio Vargas e a implementação de políticas nacionalistas e desenvolvimentistas. O Estado passa a desempenhar um papel mais ativo na promoção do desenvolvimento industrial, através da criação de empresas estatais, da implementação de políticas de proteção à indústria nacional e do estabelecimento de leis trabalhistas, que garantiam direitos básicos aos trabalhadores. Então, se perguntarem quem foi o presidente responsável por consolidar as leis trabalhistas, nós vamos dizer Getúlio Vargas, né? Ao longo dessas décadas, o Brasil experimentou períodos de crescimento econômico, como foi com Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, né, na década de 50, e durante o milagre econômico da década de 70, funcionado pela industrialização e pela expansão do mercado interno. Porém, como nem tudo são flores, na década de 30 ocorre o pensamento autoritário dessa época, né? O pensamento autoritário marca a década de 30 e reflete um período de intensas transformações políticas, sociais e econômicas que ajudaram Getúlio Vargas a subir ao poder e a instaurar o período que nós chamamos de Estado Novo. Agora, quais são as características desse Estado Novo, né? Primeiro, centralização do poder político, e esse é o problema, supressão de direitos civis e políticos e implementação de políticas nacionalistas e desenvolvimentistas que moldaram profundamente o curso da história do país. Para nós termos ideias, a essa época ainda as mulheres não poderiam votar, né? Então, para a gente entender como é esse contexto, que a gente não pode olhar para o passado com a mentalidade que a gente tem hoje. Ou devemos, mas com as devidas ressalvas aí, né? Veja, isso não foi um fenômeno isolado no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Cresciam os regimes totalitários, como na Europa, e a crise econômica mundial de 29, a tão famosa crise de 29 na Bolsa de Nova York, né? Isso influencia diretamente na política brasileira, né? Em meio a essa atmosfera de instabilidade, tanto dentro quanto fora do país, Vargas ele se propõe como uma figura carismática e pragmática, capaz de mobilizar amplos setores da sociedade em torno de sua visão de modernização e progresso. Obviamente, a crise política e econômica que se seguiu à Revolução de 30 proporcionou a Vargas a oportunidade de consolidar seu poder e implementar um conjunto de reformas que visavam modernizar o país e fortalecer o Estado. Uma dessas medidas foi exatamente a criação do Ministério do Trabalho, o Ministério de Indústria e Comércio, a promulgação das leis trabalhistas, que nós chamamos de CLT, a regulamentação da jornada de trabalho, o salário mínimo, a proteção ao trabalho feminino, a proteção dos infantes, né, das crianças, e a implementação de políticas de industrialização que visavam impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Porém, como eu já dizia, nada é perfeito. Esse período ficou marcado pelas restrições das liberdades individuais. Então, o Estado Novo, instaurado por Vargas, dissolveu os órgãos legislativos e concentrou o poder executivo em suas mãos, ou seja, já não tinha mais os três poderes. E aí, consequentemente, ele suprime, ele tira do ambiente qualquer forma de oposição política e reprime os movimentos sociais e sindicais que representassem uma ameaça ao seu regime proposto. Essa visão, que era autoritária, nacionalista,
também refletiu na promoção de uma identidade nacional unificada e na exaltação dos valores patrióticos e do culto à personalidade do líder. Vargas construiu uma imagem de líder carismático e paternalista, capaz de guiar o país rumo ao progresso e à grandeza, enquanto silenciava qualquer forma de crítica ou dissidência que ameaçasse a sua autoridade. Então, digamos, é fácil fazer um bom governo quando ninguém pode te criticar. E claro que o povo não ia deixar tudo isso barato. Diante das retaliações de Vargas, o povo cria os movimentos de oposição, como Aliança Nacional Libertadora, ANL, e Ação Integralista Brasileira, AIB, que nascem como alternativas de oposições ao regime varguista, defendendo propostas políticas e ideológicas divergentes e mobilizando amplos setores da sociedade em torno de suas agendas. Internacionalmente, claro, o Brasil enfrentou críticas e opressões por organizações internacionais que condenavam as violações aos direitos humanos, as restrições às liberdades políticas e civis impostas pelo regime autoritário. Mas Vargas se manteve firme no poder até 45, quando aí veio o golpe militar, que marcou o fim do Estado Novo e o início de um período de transição democrática no Brasil. Ou seja, dos 30 aos 70, nós temos um período que nós podemos chamar de desenvolvimentismo, né? Que visava promover o desenvolvimento industrial e econômico do país através da intervenção do Estado na economia e na promoção de políticas de industrialização e modernização. De acordo com nossos comentadores, durante o seu regime, Vargas implementou várias políticas tecnológicas e industriais. Entre elas, a criação de estatais, como a Companhia Siderúrgica CSN e a Vale do Rio Doce, que é famosíssima, né? Porém, na década de 50, o desenvolvimento ganhou um novo impulso com o governo JK e seu plano de metas, que visava promover o crescimento econômico acelerado, através de investimentos como estradas, energias e transportes. Esses investimentos contribuíram para impulsionar o desenvolvimento industrial no país e para promover a integração nacional, mas também geraram um alto endividamento externo e a inflação. Antigamente, era muito comum os produtos mudarem de preço o tempo todo, justamente por causa da inflação. Então, dentro desse período que nós estamos chamando de desenvolvimentismo, né, entre 30 e 70, no ano de 64 até 85, estoura a ditadura militar, né, que adotou uma política de substituição de importações, que queria cortar as relações externas, né, e, obviamente, isso resultou em um crescimento econômico acelerado, na expansão da classe média, mas também contribuiu novamente para o aumento da concentração de renda e da dívida externa. Na década de 70, o desenvolvimento começou a enfrentar desafios crescentes, incluindo a crise do petróleo, que levou ao aumento dos preços do petróleo a uma crise econômica global. Além disso, o desenvolvimentismo também enfrentou críticas crescentes por parte de setores da sociedade civil e da comunidade internacional, que condenavam as violações dos direitos humanos e a falta de democracia no país. O regime militar respondeu à oposição política com repressão e violência, levando ao aumento da polarização e da instabilidade política. Foi um período também de grande censura, né? Os artistas tinham que, de algum modo, velar as suas obras para não fazer críticas diretas ao sistema, porque viviam à base da censura e da repressão, né? Porém, no final da década de 70, início da década de 80, esse desenvolvimentismo entrou em crise,
com o agravamento dos problemas econômicos, pressão por reformas, a falta de democracia. Portanto, o regime militar vai se enfraquecendo. Em 85, o país volta à democracia com a eleição de Tancredo Neves. Né? Olha esse percurso, né? Vargas, JK, ditadura e Tancredo Neves com a nova democracia. Perceba que a nossa democracia é bastante jovem, né? Ela é de 85, a nossa redemocratização. Aqui, queridos, antes de encerrar, deixo aqui uma imagem para refletirmos. Pela volta dos militares, ditadura já, por mais aulas de história para essa gente. Nós vamos ficando por aqui. Não esqueçam de ler as referências, as apostilas, fazerem os portfólios. Tenham todos ótimos estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.